Olá a todos. Eu vou então fazer junto com vocês a correção de alguns exercícios daquela lista da atividade, né? Então eu escolhi alguns exercícios, não vou fazer, obviamente, de todos, até porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E como a ideia é a gente ver exemplos específicos, né? Vocês vão perceber que daí, a partir desses exercícios, os outros é basicamente a mesma coisa, né? Só vai mudar aí o nome do ligante, o nome do átomo central, mas estruturalmente é da mesma forma, tá? Então eu escolhi alguns exercícios que eu entendo que todos eles, né, apresentam alguns aspectos que vocês vão se deparar, né, quando forem fazer esse tipo de atividade, né? No caso de dar nome a complexos ou montar a fórmula dos complexos, né? Então vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui a canetinha para caso seja necessário. O primeiro exercício que eu escolhi é o primeiro mesmo, de fato, da lista, né? Que ele pede para a gente dar o nome do seguinte complexo, né? Então, é esse complexo aqui de ferro e cianeto. Então, gente, a fórmula do complexo é esse aqui, tá? Então, eu vou discutir com vocês o passo a passo, né? Para a gente poder dar o nome dessa estrutura, tá? O primeiro passo, gente, é você olhar para a estrutura e reconhecer se ele é um composto de coordenação, né? Se ele é um cátion complexo ou um ânion complexo, né? A gente pode ter essas três situações. A gente pode ter os complexos, que são, no caso, o cátion ou o ânion, e a gente pode ter as estruturas de coordenação, que no caso é um sal. Obviamente, na estrutura desse sal, ou o cátion ou o ânion, ou ambos, né, na verdade, podem ser complexos, mas aí quando a gente fala de sal, a gente está falando de uma estrutura inteira, né, vamos dizer assim, né, que é o composto de coordenação. Então, o que a gente precisa observar para poder identificar se nós temos um cátion, um ânion, um sal, né? Aqui, gente, a primeira coisa que fica bem clara é a questão desse expoente, né, ao fim do complexo. Então, esse expoente, ele indica, né, e a gente já sabe isso da química inorgânica normal, que esse expoente, ele indica a carga dessa estrutura. E se indicar uma carga, significa que é um íon. Pode ser um cátion, pode ser um ânion. A gente já consegue visualizar que ele é um ânion. Por que ele é um ânion complexo? Porque ele tem carga negativa. Na verdade, aqui o correto seria menos 4, né? O menos na frente. E aí, o que acontece? Isso aqui é um dado importante na hora de definir o nome. Por quê? Para ânions complexos, a gente vai colocar no final do nome a terminação ato, né? Então, isso é uma forma de reconhecer. Então, por exemplo, vamos supor que fosse o contrário. Eu estivesse dando o nome para você e pedindo a fórmula. Aí, como que você vai observar isso? Você vai verificar se tem ato ou não no final. Se tiver o ato no final, é porque é um ânion complexo, né? Então, por isso que é importante a gente já definir isso. Então, fechou aqui o colchete, tem o expoente negativo, é um ânion, tá? É a mesma história, por exemplo, gente, o cloreto, né? O cloreto, ele é o Cl e a gente representa por um expoente aqui negativo. O que esse negativo representa? A carga do cloreto. Então, é a mesma história. E o cloreto é um ânion. Então, aqui também vai ser um ânion. No caso, é um ânion complexo. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Certo. O próximo, então, ó, terminação aqui eu já estou montando a nossa resposta final, ó. Então, a gente já sabe que o nome tem que terminar em ato. Tudo bem? O segundo passo é reconhecer quem é o átomo central,
E por que que esse é o nosso segundo passo? Porque a gente tem que ver quem que vem aqui antes do átomo. Então, a gente precisa observar na estrutura quem que é o átomo central. O átomo central, a gente viu na aula teórica, ela é a primeira espécie que aparece. Então, abriu os colchetes, então assim que abriu os colchetes, a primeira espécie que aparece é o átomo central, e ele é um metal, tá? Então, aqui nesse caso é o ferro, né? E por que que é importante a gente reconhecer o átomo central? Porque o nome dele vai vir agora na sequência. Então, ó, para qualquer fórmula, né, de complexo, qualquer nome, a gente vai ter que colocar o nome do metal. Mas quando é um metal, é um complexo aniônico, é o nome do metal mais o átomo. Então, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, obviamente, por conta das vogais, a gente vai simplificar aqui. Então, fica ferrato, mas vocês sabem que é o ferro, na verdade, tá? Mas aí, na conjunção aqui dos dois termos, a gente deixa como ferrato, tá? Mas é o nome da espécie com final ato, certo? Então, a gente já começou a montar o nome da nossa estrutura. O terceiro passo é reconhecer quem são os ligantes, né? E também já identificar quais são os ligantes neutros e quais são os aniônicos. Então, aqui a gente pode observar que o cianeto é o nosso único ligante aqui, né? Os ligantes, eles vêm sempre depois do átomo central, lembrando que por ser um ligante que tem duas espécies, que é o carbono e o nitrogênio, a gente coloca entre parênteses aqui, tá? Para facilitar o entendimento também. E notem o seguinte, quantos cianetos tem nessa estrutura? A gente tem 6 cianetos, então a gente está falando de um ferro que está coordenado a 6 cianetos, né? Então a gente tem 6 cianetos. E o cianeto, ele é negativo, ele tem carga -1, né? E da onde que eu sei disso? Normalmente a gente, como eu mostrei na aula, a gente já tem as tabelas de ligantes, então vocês já têm essa informação das cargas, né? É que assim, tem uns que a gente, como a gente trabalha mais, então a gente bate o olho e a gente já sabe, né? É o caso do cianeto. O cianeto, a gente já conhece ele bastante, então é de se esperar que ele... É de se esperar, não, ele é um ligante negativo, né? Como são 6 cianetos, então o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o prefixo hexa, referente a 6, mais o nome do ligante. Só que o nome do ligante, percebam, a gente tem aquela tabela que eu mostrei para vocês na aula e mandei também o material para vocês, naquele capítulo de livro, que tem os nomes dos ligantes que a gente precisa usar, né? O que facilita aqui é que o cianeto é cianeto, então facilita, mas nem todos os ligantes seguem o mesmo nome da química inorgânica, vamos dizer assim, para a química de coordenação. Então, a gente precisa sempre consultar a tabela, tá? Então, olha só. Como são 6 cianetos, então vai ser hexacianeto. Percebam que na nomenclatura vem primeiro o nome dos ligantes, depois o átomo central e como é um ânion tem terminação ato. Tudo bem? Agora falta uma questão, né? Ao fim de todo o complexo, a gente precisa colocar o número de oxidação do átomo central. Nesse caso, o átomo central é o ferro, então a gente precisa colocar o número de oxidação do ferro, tá? Como que a gente determina o número de oxidação? Então, vamos lá. Então, o quarto e último passo é determinar o NOx do átomo central. Aqui, nesse caso, a gente precisa ter bem claro o seguinte. Para poder determinar o NOx, a gente precisa saber qual é a carga total do complexo, tá? Então, nesse complexo, que é o do exercício, a gente observa que a carga dele é -4. Portanto, a carga final do complexo é -4. O que que significa? Significa que a soma de todas as cargas que estão dentro dos colchetes, a gente iguala a -4. É a partir dessa igualdade que a gente vai determinar o NOx do ferro. Por quê? Porque agora o que a gente vai fazer? Lembra?
Para calcular, fazer esse cálculo, a gente precisa igualar a carga do complexo à soma das cargas das espécies que estão dentro do colchetes, tá? No caso, a minha incógnita vai ser o NOx do ferro, que é a espécie que eu quero descobrir, tá? Aí a gente vai somar com a carga dos ligantes. Só que tem que lembrar o seguinte, o cianeto ele é -1, certo? Quantos ligantes cianetos eu tenho? Eu tenho 6, então vai ser 6 vezes -1 aqui, né? Então, eu vou somar isso com o NOx do ferro e igualar a -4, certo? Se vocês observarem, agora a gente tem uma única incógnita, que é o NOx do ferro. É uma equação de primeiro grau, né? Então, a gente faz o quê? Aqui vai dar -6, né? Quando a gente passar isso para o outro lado da igualdade, vai ficar mais 6 com -4, mais 2. Portanto, o NOx do ferro vai ser mais 2. E agora sim eu vou colocar no final, entre parênteses, em algarismos romanos, 2. Tudo bem? E aí eu finalizo o nome do nosso complexo. No caso, esse é um íon complexo, ou melhor especificado, né? Um ânion complexo hexacianeto ferrato 2. Tudo bem? Então, vamos lá para mais um exercício, tá? O terceiro exercício é o terceiro, né, exercício da lista, tá? Aqui eu não estou seguindo a ordem da correção, né? Primeiro, eu estou pegando os exercícios da lista, tá? Alguns aleatórios. Aleatórios não, né? Foi proposital aí a escolha desses. Então, aqui, agora, a gente tem esse complexo aqui, que a gente precisa dar o nome. Então, a história é a mesma, tá, gente? Então, aqui a gente tem a estrutura. Primeiro, reconhecer se é um sal, cátion ou ânion complexo. Se tem carga aqui no final como expoente, é porque ele é um íon. No caso, ele é positivo, portanto, ele é um cátion. Então, ele é um cátion complexo, certo? O interessante para os cátions complexos é que a gente não adiciona nenhum termo depois do nome do átomo central. Então, essa é a diferença entre o ânion e o cátion. O ânion tem terminação ato, o cátion é o próprio nome do átomo central, tudo bem? Então, segundo passo, reconhecer quem é o átomo central. Quem é o átomo central aqui, né? Ele é o cobalto, lembra? É a primeira espécie assim que a gente abre o colchete. No caso, por ser um cátion complexo, o que a gente vai ter é o nome do metal, sem adição de átomo, portanto, a gente vai ter aqui no final cobalto. Tudo bem? Terceiro passo, reconhecer quem são os ligantes. E aqui nós temos mais ligantes, né? Então, a gente tem aí 3 ligantes. O cloreto, o amônio, né? E a água. Então, observe o seguinte. Depois do átomo central, a gente tem 3 ligantes, tudo bem? E aí fica a questão, como que a gente vai organizar o nome desses ligantes, né? A primeira coisa é, sempre começa primeiro pelos nêutros, depois os iônicos, tá? Essa é a ordem que a gente segue, tudo bem? No caso, nós temos 2 ligantes neutros aqui, a gente tem o amônio e a água. Então, a gente vai pela ordem alfabética do nome desse ligante, para poder definir quem vem primeiro e quem vem depois, tudo bem? E por último, vai vir o ligante iônico, que no caso é o cloreto, tá? Então, vamos lá. Ó, então, a amônia, né, o amônio aqui, ele, pela tabelinha dos nomes dos ligantes, a gente diz que ele é amina. O nome dele em química de coordenação é amina, tudo bem? Então, ó, é o A e o M. Água, que também é um ligante neutro, ele, pela tabelinha lá, ele é o aqua. Então, começa com A e Q. Por ordem alfabética, quem que vem primeiro?
vai vir o amina, tá? Aí você fala assim, ah, mas não tem aqui o negócio do T, mas calma, gente, isso aqui é o prefixo, a gente segue a ordem alfabética do nome do ligante, tá? E é óbvio, como são 4 aminas, né? Então, ó, a gente tem 4 aminas, então é tetramina. Aí eu coloquei aqui entre parênteses o aqua, eu defini isso, eu escolhi colocar o parênteses aqui para facilitar a leitura, tá? Lembre-se da regra, ele diz que a gente pode fazer isso, tá? Terminou os ligantes neutros, vem quem? O ligante iônico clórido. Né? Para o cloro, o nome dele na química de coordenação é clórido. Tá? Cobalto. O que está faltando? O número de oxidação do cobalto. Então, para calcular o número de oxidação, a gente tem que lembrar que a carga final desse complexo vai ter carga menos 2. E agora a gente precisa descobrir o NOx do cobalto. Mesma história, a soma de todas as cargas de dentro do parênteses vai dar mais 2, né? Então, o NOx do cobalto é minha incógnita. Aí eu somo com a carga do cloreto, que é menos 1. Somo com a carga da amina, né? Que no caso é 0. E eu tenho 4 aminas, certo? Então, ela é tetramina, 4 vezes 0 aqui também vai ser 0. A água, carga 0, mais 0 também. Aqui eu estou colocando só para demonstrar, né, o porquê. E aí, fica fácil, né? Igual a mais 2. Se a gente resolver isso aqui, né, some, não vai modificar em nada a conta. Esse menos 1 passa para o outro lado, somando com esse mais 2. Portanto, o NOx do cobalto é mais 3. Logo, eu vou ter, entre parênteses, algarismo romano, 3. Lembre-se, esse 3 é o número de oxidação do cobalto. Ele não é a carga do complexo. Percebam que aqui é diferente. Ó, a carga do complexo é mais 2, mas o número de oxidação do cobalto é 3, tudo bem? Porque no primeiro exemplo, eu até esqueci, agora já foi, depois eu dou outro exemplo. Tem casos onde a carga do complexo é igual ao número de oxidação do átomo central, mas eu sempre tenho que fazer o cálculo para conferir se é isso mesmo, tá? Então, aí a nossa resposta final. Bom, quinto exercício. Então, quinto exercício, nós temos essa estrutura aqui, né? E a gente já consegue olhar que ela tem uma diferença dos dois primeiros exemplos. Não tem o expoente, não tem carga. Gente, isso já é um indicativo de que vocês têm um sal, né? Então, percebam, o primeiro passo é o mesmo, é reconhecer se é um sal, cátion ou ânion complexo. Se não tem carga, ele não é um ânion, não é um cátion, né? O que ele pode ser? Ele é um composto de coordenação, ele é um sal, né? Só que ele é um sal que tem um cátion complexo ligado a um ânion complexo, né? Então, percebam, naqueles dois primeiros exemplos que a gente discutiu, eu estava analisando só o ânion e depois eu analisei um cátion separado. Mas, como qualquer composto inorgânico, eu posso ter um cátion se ligando a um ânion, que é o que a gente define como sal. Então, não necessariamente um sal, né? Mas nesse caso aqui, especificamente, é um sal complexo. Um composto de coordenação, melhor dizendo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou juntando alguém de carga positiva com alguém de carga negativa, né? Vai ser muito diferente aquilo que a gente já viu dos dois primeiros exercícios? Não. A diferença é que a gente vai ter que analisar o nome do cátion, depois o nome do ânion e juntar os dois no final. É só isso, tá? Então, vamos lá, ó. Segundo passo, definir as cargas, né? Porque aqui a gente tem a forma do sal. A gente precisa entender e descobrir qual que é a carga do cátion e do ânion, tá? E aqui, gente, eu já tenho uma dica para vocês, ó.
Se vocês observarem, lembre-se que quando a gente faz nomenclatura de sais, né, na inorgânica, a gente tem lá, né, o cátion, né? Aí ele tem lá uma carga mais N, e a gente tem um ânion que tem uma carga menos M, certo? Como que a gente faz a formulação do sal obtido dessas duas espécies, né? A gente tem que fazer o quê? A gente tem que cruzar, né? Então, essa carga desce para cá e essa carga desce para cá, tudo bem? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter C de cátion, né? M, A, N, né? Eu cruzei aqui. É assim que a gente faz, não é? Aqui, nos complexos, é a mesma história. Então, se a gente observar, como aqui não tem nenhum valor, né, depois do cátion, e aqui não tem nenhum valor depois do ânion, o que isso significa? Só pode significar que tanto o cátion quanto o ânion tem o mesmo valor de carga. Ou é mais 1 e menos 1, ou é mais 2 ou menos 2, ou é mais 3 ou menos 3, ou, né? Então, a gente já tem essa informação, né, que as cargas são iguais. A questão é, qual é a carga? E isso vai ser importante para a gente definir o número de oxidação dos átomos centrais aqui, né? Então, gente, nesse caso aqui especificamente, né, a gente precisa avaliar os átomos centrais, que eu já vou adiantar para vocês, é o cobalto e o crômio, né? E os ligantes. Observe o seguinte, gente. A gente vai ter que analisar o seguinte: quais são os prováveis, os mais comuns, né, estados de oxidação tanto do cobalto quanto do crômio, e observar os ligantes, né? O que eu quero dizer com isso? Tanto o cobalto como o crômio, eles vão ter o mesmo estado de oxidação aqui, tá? Por quê? Porque as cargas são as mesmas, tá? Isso a gente já viu. O cobalto, normalmente, os estados de oxidação mais comuns do cobalto é o 2, tá? E o 3. O crômio, o mais comum é o 3 e o 6, tudo bem? Então, o que eles têm em comum em termos de carga? O 3, tá? Então, o que a gente, nesse caso, como que a gente vai ter que deduzir? A gente vai deduzir que é 3, tá? A carga, né, vai ser mais 3 aqui o cátion e menos 3 o ânion, tá? Obviamente que depois, na hora que a gente for verificar o número de oxidação certinho do cobalto e do crômio, é que a gente vai ver se isso está certo, tá? Por quê? Tem que dar 3 aqui, tem que dar 3 aqui. Não tem outra escolha, tá? Gente, nós precisamos fazer isso nesse caso porque a gente não sabe qual o valor, né? Mas, por exemplo, vamos supor, né? Suposição, tá, gente? Que aqui não tivesse nada e aqui tivesse um 2, por exemplo. O que a gente ia supor? Que esse 2 veio do cátion, então aqui seria o quê? Mais 2. Aqui, como não tem nada, é porque é um 1. Então, esse 1 veio da onde? Do ânion. Então, aqui seria menos 1. Tudo bem? Quando é assim, é fácil, mas nesse caso, especificamente, complicou um pouquinho mais. Tudo bem? Mas é assim que a gente determina as cargas do ânion e do cátion. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para vocês não se confundirem, né? Se bem que eu já vai mudar de slide. Bom, então vamos dar sequência. Terceiro passo, analisar e nomear o cátion e o ânion separadamente. Então agora, gente, fica mais fácil a gente fazer a análise de cada um separado, tá? Então vamos analisar o cátion primeiro. Então agora, esse é o nosso cátion. É a mesma ideia dos primeiros exercícios. Primeiro, né, eu já sei que é um cátion, então, né, eu sei que o final do nome dele vai ser o próprio nome do átomo central, né? No caso vai ser cobalto,
Então, o final cobalto. Ligantes. Então, o ligante aqui são 6 aminas, certo? Então, vai ser o prefixo hexa mais o nome do ligante, hexamina, tá? E o número de oxidação, que isso não vai mudar, tá? A carga final do complexo é mais 3. Então, se eu fizer a continha, o NOx do cobalto mais 6 vezes 0, que aqui é um ligante neutro. Então, aqui não vou usar para nada, né? Qualquer valor somado a 0 é ele mesmo. Então, aqui o NOx do cobalto vai ser mais 3. Portanto, aqui no final vai ter o quê? Em algarismos romanos, 3, certo? Então, essa é a resposta parcial do cátion só. Ânion. Então, esse é o nosso ânion. Primeira coisa, átomo central é o crômio, mas como ele é um ânion, o átomo central vai vir seguido do termo ato. Então, é cromato. Depois, os ligantes. Nós temos aqui 6 ligantes do tipo nitro, tá? Lembrando que o ligante nitro, ele é negativo. Então, a gente vai ter o prefixo hexa e o nome do ligante, hexanitro. E agora, a mesma coisa. Qual que é o NOx do átomo central? Então, eu vou fazer o cálculo. A carga final do complexo é igual a menos 3, por causa da carga do complexo. Então, aqui, o NOx é o que eu quero saber, do crômio, mais 6 vezes menos 1 igual a mais 3. Aqui, no caso, 6 vezes menos 1 é menos 6. Então, eu vou passar esse valor para cá, certo? Ai, gente, tem um erro aqui. Aqui, ó, depois eu corrijo, tá? No PDF que eu vou mandar para vocês é menos 3. Que eu fui ver agora, a conta não ia dar muito certo, né? Menos 3 aqui, tá? Passando o menos 6 para cá, vai ficar o quê? Vai ficar... Ué. 6 menos... Mais 6. E aqui o NOx do crômio vai ficar mais 3. Pronto, tá certo. Então, aqui é menos 3. Aí, quando passar o 6 para cá, né, o menos 6, ele vai passar somando. Então, vai ficar menos 6 mais 3. Aliás, mais 6 menos 3. Então, fica mais 3, certo? Então, o NOx do crômio, ó, igual, né, do cobalto e do crômio. Então, estava certinho. Terminação 3, tudo bem? Essa é a resposta parcial para o ânion. Agora, a gente vai montar o nome final, né? Então, com os nomes do cátion e do ânion, a gente vai definir o nome do composto de coordenação. Então, o cátion e o ânion separados, o nome de cada um, hexamina cobalto 3, e do ânion, hexanitrocromato 3. E a gente tem que lembrar que para sais complexos, a regra é a mesma da química inorgânica. Nome do ânion, D, nome do cátion, né? Então, só um exemplo, né? Um que vocês conhecem muito bem. Por exemplo, esse sal aqui, ó. NaCl. Qual que vai ser o nome? Vai ser o nome do ânion, cloreto, de nome do cátion, sódio. Então, cloreto de sódio. Aqui, gente, é a mesma ideia. Quem que é o ânion? É o hexanitrocromato 3. Então, ele vem primeiro, ó. Hexanitrocromato 3, de... Agora o cátion, hexamina cobalto 3. Tudo bem? Terminou. Esse é o nome final da nossa estrutura, tá? Agora, a gente vai fazer um exercício que é o inverso, né? A gente tem o nome do nosso complexo, a gente vai dar a fórmula, a gente vai montar a fórmula,
tá? Então, esse é o nosso último exercício, né, da correção. Até porque, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer só o inverso, né, do que a gente fez, tá? Então, com todos esses exercícios, é o suficiente para vocês conseguirem montar qualquer estrutura de complexo. Então, ó, o nosso complexo é o hexacianeto manganato 3 de potássio, tudo bem? Qual que é o primeiro passo? Mesma coisa, reconhecer se é um sal, cátion ou ânion complexo. Gente, vocês, né, dão uma retomada naqueles primeiros exercícios, né, que a gente acabou de corrigir. O único nome que aparece esse D aqui, ó, é o do sal, né? Então, ó, a gente tem que ficar de olho nisso aqui, ó. Por quê? Apareceu esse D é porque já é um sal, tá? Então, ó, a dica é observar esse D. Porque de um lado a gente vai ter o ânion, aqui, né? Pelo nome, porque a gente já sabe. E do outro, o cátion, ó. Então, o ânion e do outro lado, o cátion, certo? Agora a gente vai analisar e estruturar o cátion e ânion separadamente, tá vendo? É da mesma forma como eu fiz o exercício anterior. Quando é o sal, eu faço análise de cada um separado, do cátion e do ânion. Aí depois no final eu junto, tá? Fica mais fácil. Então vamos lá. Primeiro, aqui eu já vou colocar o cátion, gente, porque o cátion, nesse caso, é o mais fácil, porque o cátion, ele não é um complexo cátion, ele é só o contra-íon, né? Ele é um íon, um cátion, vamos dizer assim, normal da química inorgânica. Mais normal que isso, impossível, né? E ele é o potássio, a gente já conhece, ele já é muito bem definido, muito bem conhecido, tá? Então, a gente já tem montado o nosso cátion, tá? Agora o ânion. Aí é o ânion que a coisa pega. Então vamos lá. O ânion é o ânion hexacianeto manganato 3. Então qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? A gente observa aqui, lembra que a gente sempre, quando vai dar o nome, a gente começa pelo fim, né? Para dar o nome. Aqui eu sugiro a gente começar pelo fim também. A análise do nome para montar a estrutura, tá? Então, olhem só, aqui esse 3, o que indica esse 3 em algarismo romano? Ele é o número de oxidação do átomo central, né? O átomo central, já dá para perceber aqui que é esse manganato. Manganato, aí você fala assim, manganato não é bem um átomo, né? Lembrando que esse átomo, ele representa o fato de ser um ânion. Então, provavelmente a espécie aqui é o manganês. Então, esse mais 3 é o número de oxidação do manganês, tá? Então, ó, primeiro, o NOx do átomo central. Esse átomo é um indicativo de que é um ânion, certo? O manganato, né? O mangá é que a gente fez aqui o acerto, né? Para não ficar uma coisa estranha. Mas é o manganês, que é o átomo central. Tudo bem? E o primeiro termo que aparece aqui, que é o hexacianeto, só pode ser o ligante. Nesse caso, a gente tem o quê? 6 cianetos. Tudo bem? Ó, hexa, certo? Cianeto. Então, nós temos 6 cianetos. Então, o que a gente vai ter? Ó? A gente vai abrir, então, ó, lembrando, é um complexo, né? Aqui, ó, o potássio, ele não é um complexo, então eu não coloquei nada, só o símbolo e a carga. Mas para complexos, sempre entre colchetes, certo? Abro o colchete. Quem que vem primeiro na abertura do colchete? É o átomo central. Então, quem que é o átomo central? O manganês. Então, a gente vem aqui, ó, coloca o manganês. Tudo bem? Depois do átomo central, quem que vem? Todos os ligantes. Quais são os ligantes? Bom, aqui é só um tipo de ligante, que é o cianeto, e ele vem 6 vezes cianeto. Então, cianeto e o 6 aqui, né? O cianeto entre parênteses, por quê?
porque são duas espécies aqui, o carbono e o nitrogênio. Pronto, já dei o átomo central, já dei os ligantes, fecho os colchetes, certo? O que falta agora? Falta a carga desse ânion. Então, como que a gente vai definir a carga desse ânion? Olha aqui a informação que a gente precisa do NOx do átomo central. Ó. Então, agora, o que vai acontecer? A gente vai fazer o mesmo cálculo, só que com uma diferença. Quando a gente queria descobrir o NOx do átomo central, a nossa incógnita era, né, o átomo central. Nesse caso, eu já sei qual é o NOx do átomo central. O que eu não sei, gente, é a carga do complexo. Tudo bem? Então, eu sei que a carga final do complexo vai ser igual a esse N, né? Esse N é uma incógnita, tá? Mas eu estou usando a mesma fórmula, tá? Opa, já fui rapidinho, né? Ó, então aqui o manganês, eu já sei qual é o número de oxidação dele, que é 3. Eu sei que o cianeto é negativo e, portanto, são 6 cianetos, é 6 vezes menos 1 igual a N. O N vai ser, então, 3 menos 6, aqui no caso, vai ser menos 3. Portanto, qual vai ser a carga do nosso ânion? Menos 3. Tudo bem? E essa é a nossa resposta parcial para o ânion. Então, a gente já tem a resposta parcial do ânion, a resposta parcial do cátion, tá? E agora a gente vai montar a estrutura final, né? Então, terceiro passo, com as fórmulas de cátion e ânion, estruturar o composto de coordenação. Então, o ânion, que é o hexacianeto manganato 3, é essa fórmula aqui, né, que a gente acabou de determinar. O cátion é o potássio, ficou fácil. Agora, gente, é a mesma regra da química inorgânica. Quando a gente tem um cátion e um ânion, né, um cátion mais N, um ânion menos M, a gente inverte isso aqui, né? Então, nosso cátion é o potássio, nosso ânion é esse complexo aniônico. Então, a gente tem que formar essa estrutura aqui, ó. Como que vai ficar o resultado final? Então, vai ficar o K, primeiro cátion. Aí, quem que vem agora? Vem a carga do ânion, que ela cruzou aqui, lembra? Né? Então, ela vem para cá. Então, 3, certo? Agora, a estrutura do ânion. E, em seguida, viria a carga do cátion. Como é mais 1, a gente não coloca nada aqui. Portanto, essa é a nossa resposta final. Tudo bem? Então, gente, esse grupo de exercícios eu acredito que já seja o suficiente para vocês conseguirem montar qualquer estrutura, né? E aí, a ideia agora é que vocês possam colocar isso em prática, treinar mais uma vez para fixar essa forma, né? Talvez o que tenha dificultado é não saber muito bem o passo a passo, né? Então, a ideia dessas correções foi justamente definir esse passo a passo, mas não se esqueçam, vocês sempre vão ter que estar de olho em todas as regras de nomenclatura, né? Quando tiver vários ligantes e tudo mais. Das tabelinhas, né? A tabelinha dos nomes para os ligantes, isso vai ser importante, tá? Para vocês poderem montar essas estruturas, certo? Mas assim, é sempre dessa forma, é sempre seguindo, né, esse passo a passo que a gente consegue montar essas estruturas, tá certo? Então, é isso aí, gente. Até mais.